Você já conhece a MedMac? Nós somos um provedor da região de Tremembé e desde 2009 ligamos os nossos clientes ao futuro. A nossa conexão é ideal para quem joga, navega nas redes sociais, trabalha e estuda. Os nossos planos vão de 80 MB até 1 GB de velocidade, além do nosso serviço de telefonia, com ligações ilimitadas para todo o Brasil. E para conhecer o que há de melhor de internet, ligue para a nossa empresa. O telefone é o 12 3672 2956 ou, se preferir, mande um oi no WhatsApp 12 99601 1340. MedMac, ligando você ao futuro. Sejam todos muito bem-vindos ao seu podcast empresarial. Eu sou Marcelo Duarte, atrás das câmeras temos a Hilary e hoje nós vamos falar sobre prevenção bucal. Hoje a nossa entrevistada, ela é uma cirurgiã dentista. Isso. Perfeito. Mas antes de eu fazer a nossa apresentação da nossa ilustre convidada, vamos falar sobre a nossa patrocinadora oficial, MedMac Fibra Ótica. Ela que está patrocinando este episódio número 171. Nós estamos utilizando a internet da MedMac para fazer essa transmissão nas principais plataformas de streaming. Então você que está aí na sua plataforma preferida, já curte, comenta, compartilha, se inscreve aí no canal. Irá nos ajudar muito, ok? Lembrando que a MedMac possui planos de 50 a 1 GB e eles têm um plano de fidelização. Você indica alguém e você ganha 1 mês de internet gratuita. Então, 12 amigos que você indicar, você já tem o ano inteiro de internet na faixa, ok? Então vamos lá. Nossa entrevistada de hoje, se tiver alguma informação aqui que esteja errada, me corrija por gentileza. Sim. Nascida no dia 30 de junho de 1978, ela é de Taubaté, frequentou José Ezequiel Souza Professor, estudou na instituição de ensino FAP, ela é mãe do Bruno e da Helena, atualmente atende em seu próprio consultório em Taubaté e é uma pessoa que está começando a se expor nas redes sociais porque não tem muita coisa a seu respeito. Bom, vamos lá, gente. Ela é dentista e tem uma história sensacional. Uma salva de palmas, doutora Kátia Moura. Obrigada, boa noite. Bom, Kátia, a gente já estava trocando ideia ali, então você já sabe como é, né? É, mais ou menos eu já estou sabendo já. Beleza. Tudo tem um começo e eu quero saber qual é o seu. Então vamos lá. Como é que foi a sua infância? Bom, minha infância foi muito tranquila, né? Nasci na década de 70. As coisas eram muito diferentes de hoje em dia, muito mais simples, não tinha rede social. Então é uma infância comum, né? De uma menina que... Eu sou nascida aqui em Taubaté mesmo, lá no bairro da Estiva. A rua da minha casa é uma rua que não tem, né, onde eu morava, não tem muito comércio, então muita casa, muita criança, muitos vizinhos. Foi uma infância assim, criada com os amigos, com os primos. Minha mãe foi mãe solo, né, até mais ou menos quando eu tinha uns 5 anos, onde ela veio a se casar, e daí eu tive mais 2 irmãos, nós somos em 4. E a nossa família é bem chicletinho, né? Tanto em relação aos meus pais e irmãos, quanto aos meus primos. A gente conta com uns com os outros para tudo. E é uma eterna bagunça. Família unida é assim, né? Quando reúne todo mundo ali para fazer aquele churrasco, comer uma feijoada. Muita brincadeira, né? Perfeito. Sua adolescência, como foi? Foi boa. A minha adolescência foi muito boa. Foi muito conturbada, como de todo mundo, no quesito assim da gente não saber quem a gente é, o que a gente quer, as dúvidas, né, os conflitos da adolescência, tudo isso eu tive, né, como todo mundo. Mas tudo tranquilo. Perfeito. Qual foi a sua primeira experiência empresarial, seja trabalhando CLT ou já empreendendo? Meu primeiro trabalho? É. Nossa. Eu acho que foi... Meu primeiro trabalho durou acho que uns 3, 4 dias. Eu queria ganhar um dinheirinho, né? Eu acho que eu tinha uns 14 para 15 anos, eu queria ganhar um dinheirinho. E o meu primo, o Wellington, ele trabalhava
informalmente ali numa rua paralela à rua da minha casa, Dona Mira, ela tinha um negocinho de vender batatas, tipo batata Ruffles. Meu primo fritava, né? A máquina cortava, ele fritava e eu tava ali para ensacar. Só que daí eu colocava uma batatinha no saquinho, uma eu comia. Aí a Dona Mira não gostou muito, daí ela me demitiu. Meu Essa foi minha Deus. primeira empresa. Então, não tive nem salário, né? Eu não me lembro como foi, mas ela deve ter me pago ali referente àqueles dias. Acredito que deve ter me pago com batatas mesmo. E depois eu fui trabalhar com 16 anos. Esse foi meu primeiro emprego, assim, formal, né? Com carteira registrada. Fui lá na papelaria Campelo. Eu acredito que até hoje tem em Taubaté, ali na Chiquinha de Matos. E dali fui da Campelo, fui trabalhar na loja Americanas. Sempre no comércio. Não vou lembrar a sequência certinho, porque Perfeito, mudei tranquilo. bastante. Sempre no comércio. Ok. E como que surgiu odontologia na sua vida? Então, eu trabalhei sempre no comércio até em lojas assim de papelaria e armarinhos, até eu engravidar do Bruno. Até um pouquinho antes do Bruno nascer. Eu trabalhei no ramo de ótica durante muitos anos. Trabalhei numa rede, na Inca Joias, e depois trabalhei na Goldfinger durante alguns anos. Na Goldfinger primeiro, depois na Inca Joias. A Inca Joias foi meu último emprego, assim, de CLT. Só que quando eu trabalhava nessa última empresa, eu trabalhava muito, assim, o dia todo. E era no shopping, né? Então não tinha praticamente folga, né? Porque eu estava na gerência. Então ficava uma folga. Eu tinha 2 folgas no mês, 2 domingos no mês. E o Bruno era muito pequenininho, né? Então ele ficava muito sozinho não, muito com a minha mãe. Eu não ficava muito com ele. E aí eu sei que combinou de eu decidir dar uma paradinha, né? Porque nesse ramo de ótica, no comércio, é difícil a gente ficar sem trabalho, né? A experiência leva com que a gente consiga uma colocação. Mas eu decidi ficar alguns meses em casa com o Bruno, né? Ele tinha, na época, uns 3 aninhos. E aí aconteceu que nesse intervalo que eu me dei, eu tava cumprindo aviso, se eu não me engano, na Óticas Carol. E aí, dia 23 de dezembro de 2010, se eu não me engano, eu tava vindo com uma dorzinha de dente muito, muito sutil, que ela veio aumentando, 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 até que dia 23 tava insuportável. Então eu procurei, né, o pronto-socorro aqui da cidade, de Taubaté, e lá eles me orientaram a fazer extração do dente, mas eu assim, intuitivamente sabia que não era caso de extração, né? E não fiquei. E aí eu com meu irmão, a minha família toda estava viajando, né, por conta de final de ano. Só tava o meu irmão aqui. Aí nós fomos, assim, procurar alguma farmácia que me vendesse, me prescrevesse uma medicação que fosse eficaz. E aí nós fomos até Santa Terezinha, tinha uma farmácia ali chamada, acho que era Droga Bela, aonde hoje em dia é o Alibaba. Aí fui lá no balconista, expliquei pra ele o que estava acontecendo e ele falou assim pra mim, né? Ah, isso era umas 10 horas da noite. Vai ali no consultório do Dr. Nelson, que ele deve estar ali trabalhando ainda, que o Dr. Nelson ele é meu mentor, né? Pergunta pra ele uma medicação pra você comprar, tal, e aí daí você compra a medicação certa. Daí eu subi, o Dr. Nelson estava lá trabalhando, estava finalizando um paciente, já era umas 10 da noite. E aí eu falei pra ele o que estava acontecendo, eu estava com uma dor muito forte e que eu queria pedir a gentileza que ele me prescrevesse uma medicação até a dentista, que era minha, estava viajando, voltar. Aí ele falou pra mim assim: senta aí na cadeira. E eu sentei, ele me avaliou. Eu me lembro muito, muito bem, assim, que a boa vontade, né? O que mais ficou marcado nesse dia foi a boa vontade, porque ele tinha trabalhado o dia todo, não perguntou pra mim quem eu era, de onde eu era, se eu ia pagar. Ele só viu a minha necessidade, né, e me atendeu. E ele fez o meu canal. Meu dente era um canal que tinha dado naquele dia. Eu lembro que ele me colocou na cadeira, a cadeira dele era uma cadeira muito confortável, que tinha um colchonete, assim, que fazia aquelas massagens. E é o padrão dele, né?
colocou uma música para eu relaxar, acho que ele percebeu ali o nervosismo, e fez meu canal. Eu sei que a hora que eu abri a boca eu não senti mais dor. E esse foi o meu primeiro contato, né, assim, mais decisivo com a odontologia. Tive que voltar outros dias para ele finalizar o tratamento, né, e dar continuidade. Num desses dias, eu percebi que o Dr. Nelson estava me atendendo e o telefone tocava, ele parava, ia atender o telefone e o interfone. Eu percebi que ele estava assim sozinho, perdido, estava sem secretária. E eu já estava naquele período de aviso prévio lá da Óticas Carol. E eu percebi a necessidade dele. Eu falei, doutor, o senhor, né, tá aí, tá precisando de ajuda? O meu filho estudava na escolinha, que era na rua do consultório. Daí ele me explicou que a secretária, acho que era a Carol na época, ela estava. Ela tinha saído porque ela tinha iniciado um curso. Aí eu falei pra ele, olha, eu tenho que trazer meu filho todos os dias, né, na escola. Então, se o senhor quiser, eu venho aqui e atendo o telefone, te auxilio pela manhã. Que era o período que eu tinha livre, né? E ele topou. Daí, assim, foi. Assim, eu comecei a trabalhar com ele. Eu me lembro que o primeiro dia ele falou pra mim assim: vai ali no chaveiro, faz a cópia da chave e tal, isso aqui. Tá. Fui, fiz. Quando eu voltei, ele estava atendendo uma extração. Aí eu falei pra ele que eu tinha voltado, a chave estava ali. Daí ele falou assim: agora vem aqui me ajudar. Eu achava que eu ia ficar lá só pra atender telefone, marcar consulta. E aí ele me chamou pra ajudar. Eu fui, né? Daí ele, põe luva, põe isso, põe aqui, paramenta. Eu já comecei a ficar desconfortável, né? E aí, quando eu tava paramentada, ele pediu pra eu, me ajuda aqui, suga aqui. Daí eu vi o que que era o sugador, achei que fosse sugar a saliva do paciente. Bem na hora ele tirou o dente do paciente, tava aquele, né, buracão com sangue. Ainda bem que eu tava sentada, porque eu tive até uma vertigem na hora, que eu não sabia que era pra eu fazer isso, né? Daí, contornei a situação, mas eu falei assim, ai, não volto mais aqui não vou mais trabalhar não. Mas voltei. Voltei, fiquei. Fizemos uma amizade muito bonita. E o Dr. Nelson foi me orientando, né, em relação ao que ele via, né, em relação ao comércio, à minha necessidade, ao que ele acredita, né, em relação a trabalhar, a estudar. E ele começou a me falar, Kátia, né, você tem um filho pequeno para cuidar, você já tem 30 anos, daqui a pouco o comércio não vai ser mais interessante, você não vai ser mais interessante para o comércio, na sua família, né, você tem sua irmã que estudou, o seu irmão, tenta fazer alguma coisa, né, nesse caminho para você ter uma profissão. Não que, né, trabalhar no comércio não fosse uma profissão, mas dentro do que ele acreditava, né, ele me orientou dentro daquilo que ele acreditava. E aos poucos isso foi entrando na minha cabeça, né, eu fui vislumbrando, né, essa possibilidade, e até que eu comecei a aceitar essa ideia, concordar, conversar sobre o assunto. Daí um dia ele falou para mim, por que você não vai fazer direito, né? A sua irmã é da área, ela te ajuda, ela te puxa. Eu falei, eu não gosto de ler. Daí ele falou, então vai fazer engenharia, o seu irmão é da área, te puxa. Eu falei, eu não gosto de conta. Ele falou assim, mas do que você gosta? Você não gosta de fazer nada, menina? Eu falei, eu não, tô gostando de trabalhar aqui com o senhor. Aí ele falou, então pronto, vai fazer o curso. Aí, só que na minha cabeça, eu achei que ele tava falando para eu fazer o curso de auxiliar, né? Para auxiliar ele em cirurgia, ou ali no consultório. Daí eu disse pra ele, mas aonde que tem, né? Será que é no Tableau, no Senac? Daí ele falou, não, tem que ver na Unital, tem que ver. Daí eu falei, tá, o senhor tá falando de odontologia, né? Daí ele falou, sim. Daí eu disse, então, mas não dá pra mim, né? Porque eu já tenho 30 anos, tenho um filho, não tenho dinheiro, né? Não tenho tempo. Odonto não é pra mim. Aí ele me disse, você tá certo, odonto não é pra você mesmo, não. Porque quem quer dá um jeito. E quem não quer dá desculpa. E desculpa você tem bastante. Aí eu já me senti bem assim, aquela raivinha, mas aquela raiva que a gente sabe que, né, é pro bem. Daí eu falei, então tá, o senhor tá falando que dá? Então, o que que tem que fazer? Ele falou, dá um passo de cada vez. Esse ano, esse era o mês de março, abril. Ele falou, esse ano você não tem mais nada para fazer, só estudar. É só se preparar. Se prepara para o vestibular. Já tinha quase 10 anos que eu não entrava numa sala de aula, né? Que eu não tinha contato nenhum com um material assim para estudar, porque eu terminei o colegial e fugi da escola, nunca mais fiz nada. Cara, Aí eu comecei a estudar e assim foi. é interessante porque a percepção que vocês dois tiveram, a percepção dele referente à sua necessidade e
a alma nobre de atender sem perguntar. Ele resolveu o seu problema. Ele não queria saber de nada. Resolveu o seu problema. E você resolveu o problema dele. Você também teve esse feeling de olhar e falar, pô, ele tá sozinho, tá atendendo, não tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo. E é desafiador você tá fazendo um procedimento ali, você tem que parar pra prestar atenção no que a outra pessoa tá falando no telefone. E é você se oferecer e ele aceitar. Ok. O fato de você se sentir relutante em começar a estudar alguma outra coisa e ele te confrontar, foi com 2 pés no peito. Foi, ele é assim. Mandou a real pra você. Isso foi o mínimo. Então, e essa aceitação, você falou que foi de pouquinho, porque num primeiro momento você não se via de jeito nenhum apta àquilo. E o que fez, o que mudou na sua mente pra olhar pra essa situação que antes era, isso não é pra mim e, olha, agora eu consigo? Olha, ô Marcelo, eu acho assim, eu não tenho uma resposta certa pra isso. Eu acho que trabalhando ali com ele, convivendo com ele, conhecendo a história dele de vida e de outras pessoas também que frequentavam o consultório, porque assim, um consultório odontológico parece sei lá, um consultório de psicologia, né? A gente conhece muitas histórias e se inspira, e inspira pessoas. Eu acho que foi isso. Eu conheci a história dele, né, Dr. Nelson, ele é formador de profissionais, né? Acho que a maioria das secretárias que passaram ali, elas foram estudar, ele encaminha as pessoas na vida, né? A família dele toda assim é muito acolhedora. Então eu acho que eu me afinizei muito a ele em questão de admiração, né? E gostar mesmo, que eu acreditei no que ele falou, porque, por exemplo, a minha irmã mais velha, ela sempre conversou comigo sobre estudar, né? E eu nunca dei muito ouvido. Aí precisou uma pessoa de fora, com uma outra abordagem, num outro momento também, né? Eu acredito que tenha muito disso, né? Cada um tem o seu momento. Precisou uma pessoa de fora falar naquele momento e eu não sei por quê, mas eu comecei a perceber que era possível. E só que eu comecei a gostar muito do que eu estava vendo, né? Até então, trabalhando como auxiliar, eu estava gostando de... Dr. Nelson faz muita cirurgia, né? De implante, de extração de siso, cirurgia periodontal. No primeiro momento eu me assustei, né? Mas depois eu comecei a gostar muito, porque eu via os resultados ali de todas as cirurgias, e então eu comecei a gostar muito da profissão. E quando ele disse que era possível, eu falei, se ele tá falando, então é. E como foi pra você a faculdade? Porque até então, beleza, você, né, vou realizar isso. Agora você está ali, como você mesma disse, fazia muito tempo que você não tava, que você não estudava, não entrava numa sala de aula. Sim. Como que foi pra você voltar a estudar? Nossa, foi difícil, muito difícil. Porque primeiro foi a dificuldade didática mesmo, né? Uhum. Eu fiquei ali naquele ano me preparando, estudando, né, muito biologia, provas que teve de vestibular de outros anos, determinando qual faculdade eu poderia me inscrever, pensando mil maneiras, e se eu passar, o que eu vou fazer, né? E aí eu passei, né? E o Bruno ele era muito novinho, acho que eu me formei, o Bruno tinha 6 anos, então o Bruno estava com 2 para 3 aninhos. Então eu ficava pensando, né, e aí o que eu vou fazer com o Bruno? E assim, olhando para trás, eu não sei como é que deu certo. Sinceramente, é Deus mesmo, porque a minha faculdade foi lá em Pinda, né? Eu não tinha carro na época e tinha que depender muito de carona. Tive grandes amigos que me ajudaram bastante, né, com essa questão de carona. Só que a sala de aula para mim foi muito difícil, né? A matéria em si, as matérias, né, os conteúdos, o que eu percebia, o que um colega ali recém-saído da escola lia, estudava ali 1, 2 vezes, eu tinha que ler 10 vezes para poder ter um pouco de mais para captar a matéria, né? E assim, é, a dedicação não foi exclusiva para a faculdade, né? Eu trabalhava, eu estudava, eu cuidava do meu filho. Então, nesse quesito foi bastante desafiador. Porém, eu tive bastante ajuda, né? A minha mãe sempre esteve ali, minha família toda, né? Mas eu falo minha mãe, o meu padrasto sempre estiveram ali para me ajudar. A minha irmã também, principalmente, assim, na questão financeira, porque eu fiz a faculdade com
financiamento estudantil. Porém, né, os materiais são muito caros. São todos muito caros e aí eu tive bastante ajuda da minha família. A locomoção também foi muito difícil. E lá tudo era caro, né? A roupa, né? Você tinha que ir com roupa branca. Cada semestre trocava as disciplinas, eram listas intermináveis de materiais. E você tinha que ter, senão não tinha como fazer. Então foi um desafio em todos os sentidos. Depois que você terminou a faculdade, o que aconteceu? Depois que eu terminei, daí veio aquele pensamento, e agora, né? Para que lado que eu vou atuar? Eu sempre, durante todo o tempo de faculdade, eu sempre estava ali com o Dr. Nelson, né? Uhum. Eu até estagiei em alguns outros consultórios, mas sempre ali minha base ali era o consultório dele. E ele sempre deixou bem claro para mim que o consultório era nosso, então que eu poderia atender, né? Por exemplo, sábado, domingo ele não trabalhava, né? Se eu tivesse paciente, tanto que eu fiz muito isso, né? No primeiro mês assim de formada, eu fiz bastante isso. Sempre estive ali como rede de apoio, né? Eu me formei num dia e no dia seguinte eu já iniciei um trabalho numa clínica lá em Guaratinguetá. Fiquei lá mais ou menos uns quase 2 meses, né? Trabalhando lá no sindicato. Aí lá não deu muito certo e eu voltei para Taubaté. Eu não mudei para lá, eu ia e voltava todos os dias. Aí eu fiquei mais ou menos 30 dias sem saber o que eu ia fazer, atendia alguns pacientes, porque eu também não tinha paciente, né? Não tinha muito paciente. No consultório do Dr. Nelson, quando aparecia, e procurando alguma coisa, alguma clínica, né? Ou algum consultório parceiro para eu atender. E nessa procura, tinha uma ideia, né? Como eu trabalhava no sindicato lá em Guaratinguetá, eu pensei, vou procurar trabalho nos sindicatos daqui. Tem vários sindicatos, né? Aí um dos sindicatos que eu achei foi o dos aposentados e pensionistas, ali na Mariano Moreira. Aí fui eu e a Maiara, né, uma colega, que era minha sócia. Fui lá, né, oferecer meu trabalho, né? Quem me atendeu lá, que é a presidente até hoje, é a Faraildes, uma grande amiga. Ofereci meu trabalho. O sindicato não tinha, né, dentista. Tinha várias parcerias, mas não tinha dentista. Aí a Fará me falou, olha, aqui realmente, né, a gente vê a necessidade, né, nós gostamos de fazer parcerias, mas não tenho condições de montar um consultório. Se vocês quiserem montar um consultório, tem um espaço aqui. E aí, assim, eu fiz. Não tinha R$1 para fazer nada, porque é extremamente caro. Aí a Maiara, nós montamos de sociedade, de parceria, né? Cotamos tudo, o mínimo necessário para ter o consultório. Dividimos, né, as despesas e abrimos o nosso consultório. Então, meu primeiro consultório foi lá no Sindicato dos Aposentados, no ano de 2016. Uma parceria incrível que eu tenho até hoje, nós somos parceiros até hoje. E a Maiara, logo nos primeiros meses, no primeiro ano, se não me engano, ela resolveu atuar numa outra área, né, não da odontologia. E aí eu me vi sozinha, né, a partir desse momento. Tá. Então você tá sozinha nesse exato momento. Sim. E é interessante você pesquisar possíveis locais para você começar, porque a faculdade ela te ensina A matéria, a né? matéria, mas o se vender ou vender uma ideia, né? Porque ali eles falaram, olha, tem um espaço, a gente não consegue montar, vocês se viram. Uhum. Você vender essa ideia para eles, juntar um capital, montar e começar é outra história. E quando você se vê sozinho, que a sociedade, quem estava ali seu braço direito sai, é uma outra realidade. Como que foi para você enfrentar esse momento? Olha, para mim foi muito tranquilo, porque assim, a Maiara, ela faz tempo que a gente não se vê, mas ela é minha amiga até hoje. Mas eu nunca tive, assim, grandes dificuldades, porque durante a faculdade, a partir do segundo ano, assim, o Dr. Nelson sempre falava para mim, olha, você não tem que esperar acabar a faculdade para você começar a trabalhar, não. Pega aí a boca do seu filho, você tem que ter mão, você tem que saber manusear. Pega aí a boca do seu filho, da sua mãe, começa a olhar ali o dentinho, dá uma mexida. Então, eu me formei e não tive essa dificuldade de trabalhar sozinha. E como, assim, eu nunca tive secretária, né? Quer dizer, auxiliar ali para mim. Então, eu sempre trabalhei sozinha. Então, eu não tive muita dificuldade, né? De trabalhar sozinha a partir da saída dela, não. É a vantagem de se ter um mentor.
É. ele já passa para você qual Uma é a autonomia. realidade de quem tá no campo de batalha. Uhum. Beleza, você tá sozinha. E aí, o que que aconteceu? E aí eu continuei lá no sindicato, né, com a Fará, no consultório sozinha. Nós mudamos de endereço, era perto da associação. Aí mudamos ali para Mariano Moreira. E aí já foi o ano de. Nós mudamos para lá no ano de 2018. 2018 eu resolvi engravidar, né, minha segunda filha, Helena. E aí eu dei uma freada, né, no trabalho, porque foi uma gravidez difícil, de alto risco. Eu já tinha 40 anos, né? Eu esqueci de salientar. Eu me formei com 37 anos. Então, iniciei uma carreira, né, nessa idade, né? Então foi mais um desafio. E quando eu resolvi engravidar, no ano de 2018, eu dei uma diminuída no trabalho, por conta da gravidez difícil. E logo no início de 2019 eu tive Helena, também parei um pouco, parei alguns meses. E retomei, é, meados de 2019. Final do ano veio a pandemia, né? Na virada de 2019 para 2020. Também foi um momento que foi difícil ali para mim, é, porque, né, pelos motivos que foi difícil para todo mundo, né? Tive que Uhum. recomeçar, as pessoas não iam tanto, né, ao consultório. Mais um desafio, foi mais um desafio. Tudo isso no começo de carreira, né? E depois que você. Bom, temos aí pandemia, então você parou, né? Sobreviveu. Sobrevivemos. Passado pandemia, como foi para você se reerguer? Olha, bem aos pouquinhos, viu? Nesse momento, surgiu a oportunidade de eu mudar. Eu mudei de consultório mais ou menos umas 5, 6 vezes. Caramba. Tipo ciganinha mesmo. Nesse momento, né, de pandemia, surgiu a oportunidade de eu trabalhar perto do Dr. Nelson, que era meu sonho. O consultório era no Mariano Moreira, era um consultório muito pequenininho, na segunda casa, e aí surgiu a oportunidade de eu alugar uma sala em frente à sala dele, né? E daí do lado da sala dele, depois que eu fui para a sala da frente. E aí, mais que depressa, eu fui. Conversei com a Fará, né? Nós acertamos quanto à sociedade, a parceria que ia permanecer, só que o endereço que mudou. Daí eu fui trabalhar perto dele, num consultório maior, mais amplo. E ali eu recomecei, né? Depois da pandemia, a Helena já estava encaminhada na escolinha, daí eu recomecei a buscar mais pacientes, a estudar, né? A me aperfeiçoar. E assim foi. E por que ir para um espaço maior? Porque esse consultório da Mariana Moreira, ele realmente era muito pequeno, né? E lá, o sindicato, eles alugaram uma casa comum, uma casa residencial, e instalaram o sindicato. O meu consultório era nos fundos dessa casa. Então, a instalação mesmo eu achava que não era adequada, eu não tinha onde receber os pacientes, né? Era tipo nos fundos do sindicato. Então, eu vi necessidade também de estar num lugar mais que eu conseguisse receber melhor meus pacientes, né? Eu não conseguia ter muito mais equipamentos, assim, porque o espaço físico não cabia. Entendi. E você fazia tudo sozinha? Tudo sozinha. Cara, é desafiador, hein? É, loucura, né? Você atender, agendar, fazer captação de cliente e limpar. Limpar. Como é que você fazia para captação de cliente? Quais eram os Então, seus canais de aquisição? boca a boca, Ok. né? Essa vantagem de ter família grande, porque meus primeiros pacientes foram, né, foi minha família. Ali no sindicato, dentro do sindicato, era muito bom porque os aposentados, os pensionistas, eles iam lá por vários outros, né? Lá tinha advogada, tinha alguns outros serviços. Então, eu comecei a ser vista ali, né? No sindicato. Então, meus pacientes também vieram dali. Meus parentes e os aposentados, né? Os amiguinhos do sindicato. Foram os primeiros pacientes. A parte deles, né? Foi boca a boca, porque rede social, eu nunca investi em rede social, né? Tráfego pago, agora é que eu tô fazendo isso. Tá. Até porque também, de uns tempos pra cá, ficou mais fomentada a parte de redes sociais, principalmente depois pandemia. Uhum, Então agora você está começando a trilhar esse caminho, sim. certo? Tá. Você também conheceu o nosso amigo Kelvin Palacios, né? Isso. Um grande abraço, Kelvin. Uhum. Como foi essa experiência de conhecê-lo? Como que isso aconteceu? Tem pouco tempo, né, que eu conheci o Kelvin e a Nica. Eu estava lá no shopping novo, na Ótica Seriane, a ótica de uma amiga minha, a Lindalva.
A gente estava conversando e o Kelvin estava gravando ali para alguma empresa. Não sei se foi para o shopping mesmo, para outra empresa. E aí, como ele já fez um trabalho com a Lindalva também, ele passou pela loja dela, cumprimentou, foi ali, né, para falar com ela, ele e a Nica, Uhum. e ela nos apresentou. E daí teve essa conversa, né, ele falou da vontade dele de mudar o sorriso, né, que ele tinha uma certa timidez por conta do sorriso dele. E aí eu perguntei para ele se ele não queria fazer uma parceria, né? E nós conversamos sobre isso e nasceu essa parceria, né? Eu fiz as facetas dele, finalizei, acho que foi semana passada. Ele gostou bastante do resultado. É uma delícia trabalhar com ele e com a esposa, que eles são, né, umas pessoas muito. É risada o tempo todo, Pô, né? um palhaço que se preze Faz rir, tem né? que transmitir isso, né? Ele É, pode não estar bem o tempo todo, mas na hora que ele tá ali atuando, ele tem que transmitir a isso. proposta é essa, né? O Kelvin é um cara sensacional, tá trilhando aí um caminho fenomenal. Agora, a questão é, o que te motivou a olhar para ele e propor um projeto? Eu acho que, assim, a necessidade de ambos, né? Eu preciso, né, me jogar nesse mundo digital, né, para promover meu trabalho, Uhum, porque tem muitas vezes, assim, eu trabalho mais com indicação. Alguém me indica, daí a pessoa entra em contato comigo e fala assim para mim: Ah, qual que é o seu Instagram? Né, para saber do meu trabalho, para esse trabalho de faceta é muito visual, né? Eu gosto muito de trabalhar a prevenção. Eu gosto da clínica geral mesmo. Mas eu também faço o que eu tô atuando bastante agora em faceta, e é muito visual. Aí as pessoas vão até o meu Instagram para estar vendo o meu trabalho, e aí eu não tenho muita coisa. Então eu decidi trabalhar com isso agora. E o Kelvin me falou de primeiro momento da necessidade dele e do sonho dele, né? De estar mudando o sorriso. E aí eu vi essa possibilidade e ofereci, né? Ele falou, percebi que ele tinha essa vontade ele me falou, ele estava falando com a Lindalva a respeito do trabalho dele, né, do tráfego pago, que é uma coisa assim que eu me interesso muito, né? Não entendo nada, mas me interesso muito. Daí ele se ofereceu, né, para fazer essa gestão para mim, e eu ofereci para ele essa mudança, né, que já aconteceu. perfeito. E através do Kelvin, estamos nós aqui agora. Então, mais um resultado dessa parceria entre vocês, certo? Sim. Então vamos lá. Agora o assunto é prevenção. Você falou que você gosta muito de trazer para esse lado. E para nós que somos empresários e empreendedores, ter um bom sorriso, ter um bom hálito é fundamental Uhum. para se fechar um contrato, para se tirar uma foto. Para você que gosta do Instagram e vive se expondo, né? Somos pessoas públicas, então nós precisamos disso. Qual seria o caminho da prevenção? Então, Marcelo, eu acho que qualquer profissional da saúde que se preze, né, tem que trabalhar com essa questão da prevenção. Eu tô falando muito de estética ultimamente porque é o que eu percebo que tem sido bastante, as pessoas estão buscando bastante. O que eu fico triste é que a maioria das pessoas buscam muito mais a estética do que a prevenção. Então, assim, já aconteceu muito de eu perder mesmo o paciente. Eu não digo que é perder, não, porque nesse caso não é perda. É, de não fidelizar, de não fechar ali um tratamento por conta de eu estar explicando para o paciente que, por exemplo, não é qualquer paciente que pode realizar um tratamento de facetas. Se ele não tiver com a saúde bucal em dia, com a gengiva saudável, eu não vou fazer o procedimento, que eu sei que vai ser uma coisa prejudicial. Então, eu bato muito nessa tecla de prevenção, porque a saúde bucal, a boca é uma extensão do corpo, né? E o contrário também. Então, tem muita situação, né, da saúde bucal que, se você não tratar, não cuidar, você pode ter problemas seríssimos, né? Coração, ossos, né? E o contrário também, tem problemas do corpo que se manifestam na mucosa, na cavidade oral. Uhum. E a grande maioria desses problemas, eles podem ser evitados, né? Com prevenção, e a prevenção básica, a simples, é o autocuidado, sabe?
é o autoexame, é o olhar, né? Ter um olhar mais, a gente tem um olhar mais carinhoso para a saúde da gente, né? Se perceber alguma diferença, algum cheiro, alguma textura diferente, tá procurando um profissional realmente que previamente a gente pode interceptar qualquer questão, né? E o básico que eu falo é o básico mesmo. Uma boa escovação, simples, né? Uso de fio dental, que é indispensável. E não é de vez em quando, são todos os dias que o fio dental tem que ser usado, né? E visita regular ao dentista. Certo. Então as pessoas, a maior parte delas, elas vêm com a ilusão de que vou colocar facetas, meus dentes ficarão Bonitos? instagramáveis, Isso. e aí eu não preciso mais cuidar. Uhum. E na verdade é o contrário. Se a pessoa tiver uma boa prevenção, a chance dela poder executar isso é maior. É maior. Ok. Como em tudo também, né? Eu falo, não tô falando de faceta, mas, por exemplo, uma pessoa que tem necessidade de fazer um alinhamento ortodôntico. É a mesma situação. Se não tiver com uma saúde bucal em dia, não vai acontecer, né? Não vai conseguir montar o aparelho, não vai acontecer de dar andamento no Eu, pelo menos, não faço. Entendi. E como que você molda o seu consultório em cima disso? Você tem algum tipo de cartilha que você apresenta para eles? Faz uma anamnese? Como funciona? No primeiro contato, a partir do primeiro contato, né, que eu agendo a consulta, eu tenho uma conversa. Eu procuro saber o que o paciente, qual que é a necessidade dele, ali na mesa, né? Ele vai me falar, eu vou estar fazendo essa anamnese, vou estar pegando os dados dele. O primeiro passo é esse. Depois nós vamos para a cadeira. Ali eu faço uma avaliação geral, dente, gengiva, língua, mucosa, céu da boca, garganta, né? E vejo, assim, a necessidade geral e trato por o que está mais grave, o que precisa ser mais um tratamento mais imediato, conforme a necessidade. Não, muitas vezes não conforme o que o paciente quer, mas conforme a necessidade. A maior parte das pessoas que chegam no seu consultório, elas já chegam com um problema? Ou ela chega Para visita periódica, para fazer prevenção? não, a maioria delas chegam com problema. Com problema, né? Ou é cárie, ou é litose, sempre com problema. Paciente que chega com prevenção são aqueles que, a maioria deles, né? Que eu ligo, olha, o fulano, tá na hora de fazer né, a visita periódica pra gente ver se tá tudo bem. Mas assim, eu não lembro, pelo menos, de. Se você fosse pegar um ponto em comum entre todas essas pessoas que chegam já com um problema para você, por que as pessoas deixam para chegar num ponto crítico assim? Eu acho que é medo. Medo Ponto. de quê? Eu não entendo muito bem, não, mas assim, muitas pessoas têm traumas, né, de dentista, têm histórias, né, sei lá, principalmente os mais velhos, como eu atendo bastante os idosos, eles chegam sempre com uma história que foram no dentista com um problema X e foram extraídos os dentes, ou, né, que sentiram muita dor por conta de alguma patologia, algum problema oral. Assim, os mais velhos, assim, geralmente é medo. Eles são muito, né? Eles têm dificuldade principalmente para mim que sou mulher, né? Eles têm dificuldade de ficar à vontade, né? De abrir a boca, realmente. Assim, de vez em quando eu vou, né, no meu colega para fazer a minha prevenção. E eu tenho essa dificuldade, eu entendo porque eu tenho essa dificuldade. Dá uma travada, né? Eu acredito que seja uma coisa mais psicológica mesmo. Aí a maioria das pessoas deixa por último. Certo? E como que você faz para quebrar essa objeção? Eu sou faladeira, né? Eu converso, eu adoro saber da vida das pessoas. É bom uma resenha, né? Eu converso bastante, eu converso muito, as pessoas gostam de falar, eu gosto de ouvir, de falar também. Aí quebra o gelo, daí fica mais fácil. Ah, então a pessoa não vai só para uma consulta, né? Não. Ela já ganha ali um psicólogo, A uma pessoa que amiga já. vai preparada, porque se for procurar só uma dentista, não vai encontrar. Eu falo bastante. Bom, se as pessoas elas têm uma boa prevenção, significa que a tendência delas terem problemas diminui, correto? Sim. Se diminui problemas, a tendência delas não procurarem um dentista também aumenta. Correto? Não concordo. Por quê? Porque se ela for
tiver esse hábito de se prevenir, a cada 6 meses ela vai voltar para o dentista, né? E tudo bem que ela vai voltar para uma visita periódica, para uma limpeza periódica, mas assim, o que a gente quer é isso, né? Que as pessoas tenham saúde. Então, assim, acontece muito, né? Eu tenho alguns pacientes que são bem organizados, que chegam realmente ali dentro do tempo que eu ligo e falo que tem que fazer a visita, a pessoa chega realmente só para aquela limpeza periódica, não tem nenhum problema, e eu fico muito satisfeita com isso. Excelente, obrigado. É bom, porque assim, eu sou leigo, então eu gosto de perguntar para eu aprender e saber, né? Você realiza algum tipo de campanha sobre prevenção? Já te deram algum espaço, assim, bom, tirando agora, né, que a gente está falando sobre isso, mas já te deram outras oportunidades de falar sobre? Já, eu faço, eh, eu fiz um trabalho social no Asilo São Francisco, lá no ano de 2023. Ali no sindicato, todo mês, né, nós realizamos ali um café com resenha. Datas comemorativas também, dia 7 de março agora teve o Dia Internacional, foi a véspera do Dia Internacional das Mulheres, teve um café com resenha onde a gente leva ali as informações, ouve, né, as petições das pessoas. Tem um outro convite, ai, esqueci o nome é de uma comunidade católica, para estar falando sobre prevenção, né? E eu tenho um projeto para as escolas. As escolas é um pouquinho mais difícil de conseguir entrar, né? Porque tem ali umas regras que é uma barreirinha. Mas eu gosto de falar bastante de prevenção. Perfeito. Depois eu vou te passar um contato de um dono de uma escola. Tá bom? Rafão, se você estiver assistindo, ó, já fica esperto que ela vai entrar em contato Sim. com você. Então, e quando você vai fazer esse trabalho de prevenção, o que você leva? Como é que você se prepara para palestrar? Olha, eu levo eu mesma, assim, a conversa, né? As informações. Dentro desse trabalho a gente tem bastante informação quanto a questões simples, né? Uhum. Por exemplo, assim, as pessoas, por incrível que pareça, não têm muito, assim, a, a, a noção certa de como se escova os dentes, como se usa o fio dental. Quem usa prótese, né, quem faz uso de próteses, as pessoas acham que não tem que higienizar, muitas pessoas, né, não todas, que não Sim. tem que higienizar, que não tem que se olhar, né? A gente tem que se olhar muito, muito, né? Botar a língua para fora, olhar a garganta. Então, leva essas informações simples e básicas que a partir delas, né, se esses hábitos foram colocados na vida, a saúde bucal vai ser bacana. Perfeito. Tá. Isso na palestra, certo? Sim. E agora no seu consultório, como é que você faz para manter os seus pacientes engajados em realizar a prevenção? Por exemplo, a maioria das pessoas que chegam lá no consultório, né, com problema de cárie ou halitose, está sempre associado a má escovação e o não uso do fio dental. Então, eu faço ali, a princípio, uma consulta de técnica de escovação, né, onde a gente, com o espelho, né, o paciente com o espelho na mão, na frente ali da pia, e a gente vai ali mostrando como é que se escova, a posição da escova, né, uso do fio dental, como que o fio dental fica mais tranquilo para ser usado, a língua, né. Eu vou ali no arroz com feijão. Mas a galera, as pessoas, elas aprendem rápido ou elas têm uma certa objeção, dificuldade em realizar isso? Não, é muito simples, né. O Bem intuitivo, então. É um pouco técnico também, né, Tá. o jeito de escovar e de passar o fio dental, mas são informações simples. O que acontece é a mudança de hábito que muitas vezes é o que impede, né, essa mudança de situação de saúde bucal acontecer, tem que mudar o hábito. O fio dental, assim, é o maior vilão, mas uma vez que a pessoa começa a usar, eu sempre falo, não tem erro, a pessoa depois ela sente falta, né, e tem essa necessidade toda a refeição tá usando o fio, escovando os dentes e passando o fio. Entendi. E de recorrência? Bom, 6 meses, certo? Sim, Existe alguma recorrência menor ou uma recorrência maior? existe. Para pessoas que têm a tendência, né, tem uma doença periodontal, uma periodontite, uma gengivite que evoluiu para periodontite e, sei lá, por uso de medicação
ou por hábito alimentar, ou por problema, né, de saúde, como problemas ósseos, assim, a recorrência tem que ser mais curta, né? Tem pacientes que têm a formação muito rápida, né, do cálculo, né, que é o tártaro. Uhum. Então, ela tem que estar indo ao consultório com uma frequência de intervalos menor para estar realizando raspagem, né, para estar vendo se está tudo bem, realizando exames radiográficos também, que auxilia bastante, né, nesse caso. Então, tem alguns casos que a gente gosta que o intervalo seja mais curto. Agora, mais que 6 meses, não é legal. Pelo menos 2 vezes por ano tem que estar fazendo essa visita. Ok. Atualmente você está em qual espaço? Ah, tá. Agora tô. Você é nômade, É, então cada hora desse está num jeito. lugar. Mas agora eu tô com residência fixa. Ali no Ó. Espaço Schneider, na frente do Tenda, na Avenida Charles Schneider mesmo. Tem lá o Espaço Schneider. Eu já tô ali já há mais de 2 anos. Uhum. É um espaço lindo, acolhedor, bonito, né? Lá nós temos a condição de receber muito bem os pacientes, né? Tem uma recepção linda, café, água, climatizado, né? Tem é chique É lá. É chique, chique, é né? lindo lá. Padrão. É muito E por lindo. que que você resolveu ir pra lá? Ah, foi uma oportunidade que apareceu. É, conta pra gente, É, como é que foi isso aí? então, eu tava trabalhando lá na Figueira, na Uhum. Oswaldo Cruz, na frente ali daquela rotatória que tem a árvore da figueira. E um dia eu estava trabalhando e uma paciente queridíssima, Dona Vera, ela tinha consulta no dia, mas ela me ligou dizendo que a filha dela estava sentindo uma dor de dente, né? E estava com uma emergência, se eu poderia atender a filha dela no horário dela, eu disse que sim. Aí a filha chegou, né? Eu resolvi a questão dela. E ela me disse, a filha me disse assim, que ela gostou muito do trabalho e assim, da prontidão, né? Porque ela é uma menina que tem um tempo muito curto, trabalha muito. Então, se ela tivesse que remarcar para fazer a extração no outro dia, para ela ia ser mais difícil. Então, eu consegui resolver. E ela me deu um toque assim muito sutil, né, com muito jeito. O consultório que eu trabalhava na Figueira, ele era bem simples. E eu lembro que era numa época de chuva e tinha lá umas situações lá de infiltração, assim. Aham. Aí a Amanda me falou: Olha, Kátia, né? Seu trabalho é bacana, tal. Você tem um bom trabalho, isso, aquilo, mas o lugar não condiz muito com o que o seu trabalho apresenta. E me disse que ela tinha uma amiga que estava mudando, né, o consultório e tinha algumas coisas para vender e tal. E eu fiz contato com a Isabela, ela era dona do meu consultório. E nós fizemos o contato, houve interesse, houve negociação e ela estava mudando, né, para um outro endereço. E aí nós negociamos e eu fiquei nesse consultório, que é o meu consultório hoje. Ok. Bom, tá certo, né? Quando você evolui o seu negócio, quando você consegue proporcionar uma experiência melhor para o cliente, a tendência dele se sentir confortável, fidelizar ele é maior. Sim, Você também se sente cada vez melhor, sim. né? Por exemplo, hoje, não sei se vocês notaram, estamos, Com né, cadeiras novas, né? com cadeiras novas. Então, assim, é gostoso de É. você poder proporcionar cada vez mais um ambiente. Então, agora vamos lá. A pessoa chegou no seu consultório, certo? O que que a gente pode esperar do consultório da doutora Kátia? Em termos de De experiência. Eu cheguei lá, o que que tem lá dentro? do meu consultório ou do espaço, você fala? Do seu consultório. Tá. No meu consultório tem tem eu, né, que vou estar ali para estar oferecendo meu trabalho, né, e Uhum. ouvindo, né, o que o paciente foi buscar, né, a questão dele. Sempre procuro ter as informações mais claras possível, né, e tentar minimizar, né, o, o medo que o paciente tem, ou algum receio com uma conversa, como eu te disse. E ali eu ofereço diversos tratamentos, né. Certo? Bom, tratamentos. Quais são os tratamentos que são oferecidos lá? Clínica geral, né, no modo geral, restaurações, limpeza, parte periodontal, parte ortodôntica eu faço um pouco, cirurgias de siso, gengiva, freio. Em breve eu vou estar fazendo implantes.
a parte da estética, né? Clareamentos, próteses, facetas em resina. O que mais que eu faço lá? Já são 13, já é bastante coisa. As próteses que eu disse são removíveis, fixas. Tá tendo um pouquinho de pediatria, não é o meu forte. Aliás, é o meu fraco. Aham, Tendo um pouquinho de pediatria e gosto bastante de atender a terceira idade. certo. Por que a terceira idade? Eu não sei, eu me afinizo bastante com eles. Gente boa, né? São. É bom de você conversar com quem já tem Nossa. mais experiência. E tem esse lado que eu gosto de conversar bastante. E eles têm bastante coisas para ensinar, né? E eu vejo que a carência, né, em relação à saúde bucal deles é muito grande. A maioria deles chegam lá achando que tem um problema muito grande e que não, né, não tem jeito. E a gente leva ali com carinho, né, a informação que tá tudo bem, que é possível harmonizar. É gostoso. A troca é boa. Tá. Se você pudesse resumir em uma palavra o seu sentimento em ser dentista, qual seria? Uma só? Vamos lá. Pode ser mais que uma, tá? Vou dar um oi pra você. Nossa. Sentimento em ser dentista? Ah, eu tenho prazer. Eu tenho prazer em ser dentista. Tá. E como que você faz para se atualizar? Estudo, né? Bastante curso. Ultimamente, mais cursos online, né? Uhum. Eu tô para retomar meu curso de implantodontia, que final do ano passado, eu tranquei, né? Tive que lidar com um problema de saúde, tranquei, não consegui voltar, mas esse ano eu volto. E eu gosto muito dessa área, né? Da cirurgia também. Então, é o próximo curso que eu pretendo finalizar. Certo. No consultório é só você ou você tem funcionário? Eu tenho a Maria agora, que ela me auxilia mais no administrativo. Ela faz toda essa parte de contabilidade, administrativo. Ela tá colocando tudo em ordem, né? E como que a Maria surgiu na sua vida? A Maria, o meu terapeuta, né, ele viu a minha necessidade, Marcos Quintino. Um grande Uhum. abraço para ele. Ele, né, conhece a necessidade e acho que ele que ofereceu a esposa dele para me ajudar. Ele Vai, foi caridoso ali, vai. ele viu a minha necessidade e ela tá lá me dando uma força muito grande. Da hora. Bom, porque uma hora você tem que começar a delegar funções, né? Não dá pra ficar fazendo tudo o resto da vida. É. Qual que é o seu maior desafio atualmente? Fora as redes sociais. O maior desafio, eu acho que é esse que a Maria está suprindo, o administrativo. Uhum. Perfeito. Aonde você se vê daqui a um ano? Bem mais organizada, né? Trabalhando mais leve, porque quando se acumula funções, né, que nem eu estou fazendo, achando que é possível, fica corrido, né? Eu quero estar mais organizada, mais focada, né? Entendi. Como é que você faz para organizar a sua agenda? Quantas pessoas você consegue atender por dia? Minha agenda está desorganizada ainda. Aqui, arrumar? Tá. Por dia varia muito, né? Varia conforme a época do ano, a época do mês. Uhum. Esse início de ano foi bem assim, bem devagar. Por incrível que pareça, depois do carnaval mesmo, que parece que a vida voltou É o que dizem, né? O Brasil volta depois do carnaval. eu acho que pra mim foi assim. Esse ano foi bem desafiador. Certo? Ah, tem pergunta aqui. Para quem tá começando na odonto, qual é a dica que você daria? Olha, fazer que nem doutor. Eu tô falando do que eu passei. Eu dar um Aham. passo de cada vez. Perfeito. Controlar a ansiedade, né? Confiar em Deus, né? E dar um passinho de cada vez. E tem uma grande amiga minha que hoje eu conversei com ela. Ela tá nesse desafio, né? Ela se formou ano passado e tá trabalhando numa clínica popular em outra cidade, tá ali naquele desespero. Eu acho que a gente tem que focar sempre em estudo, né? É difícil você sair da faculdade e saber no que você quer atuar. Mas tentar com leveza, se perguntar do que você gosta. Show. Temos aqui o nosso momento fanbase. O Kelvin tá nos assistindo aqui. Kelvin, um grande abraço, meu Um amigo. abraço, que é a Alvinica. Se a doutora Kátia tivesse que começar do zero, começaria por onde? Do zero. Eu começaria
É, deixa eu ver, difícil a pergunta. É, reflexiva. É, eu acho que eu começaria me perguntando, assim, porque quando eu saí da faculdade, eu pegava tudo que aparecia, Uhum. de criança a idoso, de canal tudo que aparecia, né, baseado ali no que eu aprendi, eu pegava. Eu acho que a gente tem que saber, né, a aptidão, né, com que a gente consegue trabalhar mais e acreditar naquilo e ter paciência. Tem que ter paciência. Mas o que eu não tive, né, o que eu senti falta é de uma gestão. Isso aí é indispensável. Tem que ter uma gestão, tem que ter uma organização para isso, para não ficar tão perdido, né? Entendi. Bom, a Hillary aqui perguntou: um aviso prático para pacientes. Um aviso prático, É. fio dental. Isso, escovação, eu sempre vou falar disso, porque você Faça não o sabe, básico bem faça o básico, feito. porque, nossa, eu falo bastante e ainda tem bastante resistência, Sério? tem muita resistência. Tem paciente que, a maioria deles chega no consultório e fala assim pra mim, ah, doutora, eu tava esperando meu horário, eu tava ali, fui ali na lanchonete e não escovei os dentes. E eu falo, puxa vida, né? Vai numa consulta, né? Eu acho errado isso, muito errado. E às vezes não, às vezes a pessoa fez uma higiene em casa e chega no consultório com uma situação assim de bastante biofilme, que você vê que a escovação não é bacana. Mas o básico, eu sempre vou bater na tecla do básico. Certo. Bom, nesse 2025, estamos aqui com redes sociais a milhão. Como que você vai se preparar, ou como você tem se preparado para levar essa mensagem da prevenção? Tá certo que nós já temos as palestras que você Uhum. realiza, temos agora podcast falando, temos o consultório no dia a dia. O que mais você tem preparado aí ou você deseja realizar? Eu não pensei em nada além disso, não. Hum? Então aí fica a dica para você. Sim, eu acho que tá de bom tamanho, né? Essa conversa e informações ali no consultório, em rede social e palestras. O que mais que eu poderia fazer? Nas escolas, Hum, né? olha, vamos lá. E a galera me ajuda aí nos comentários, tá? Você pode fazer um e-book, você pode gravar um curso. Ah, a Maria falou disso mesmo. Ó, você me falou agora. A Maria me cobrou sobre isso. Pra vender os. Tem um nome certo, né? Esses cursos aí. Uhum. Esses mini cursos. É verdade, ela me falou. Entrar pro ramo do infoproduto. É isso, infoproduto. Isso é coisa da Infoproduto. Maria. Já tá engatilhado lá com ela. Boa, Maria, é isso aí, É. viu? Parabéns pra você, tá fazendo o dever de casa certinho. Maria é maravilhosa. Aonde você se vê daqui a 5 anos? Daqui a um ano você falou que você se vê bem melhor, né? Mas É. vamos aumentar esse Daqui a tempo. 5 anos, É. é, trabalhando menos, Uhum. mas assim. Eu, eu gostaria de reduzir o meu ramo de atuação. Eu gostaria de trabalhar daqui a 5 anos apenas. Eu quero ter uma equipe multidisciplinar. E eu quero estar atuando mais na área da estética e de cirurgia. Né? Ter outros profissionais ali num espaço que faça clínica geral, faça outros tratamentos, para eu estar conseguindo focar mais nessa área que eu gosto bastante. Vai criar um ecossistema ali em volta de você com uma clínica grande. É o que eu queria, é o que eu quero. Ok. Se você tivesse que desaprender alguma coisa da sua profissão, o que seria? Desaprender? É, Nada. excelente. Tudo agrega, então. Ah, sim. Tem que, né, ter um pouquinho de noção, mesmo das coisas que a gente não tem, assim, afinidade, não gosta, até Uhum. para poder conseguir encaminhar bem, né? Por exemplo, eu aprendi a fazer a endo na faculdade, o canal na faculdade, mas eu não me afinizo com esse tratamento. Só que eu tenho um parceiro que é o Dr. Rafael Gonçalves, que é um excelente endodontista, e todos os meus pacientes que chegam com essa necessidade, eu encaminho assim para ele, porque eu identifico ali, né, tenho a conversa nesse caso, né, de canal com ele, eu mostro para ele uma radiografia, né, a necessidade, a gente tem essa conversa preliminar e eu encaminho. Então, assim, é importante a gente conseguir olhar um pouquinho de tudo, até para, assim, nesse caso, né, se não for a área de atuação, saber encaminhar bem. Perfeito.
Relação à parte de equipamento, com que frequência você troca equipamento? Tem as coisas que são ali rotineiras, certo? Mas, por exemplo, uma maca, um aparelho mais pesado. Olha, a troca acontece quando tem necessidade, assim, por exemplo, a minha cadeira, né, que eu trabalho todo dia. Eu comprei uma cadeira usada e ela, certo momento, ela quebrou e não teve mais manutenção, daí tem a troca. São equipamentos muito caros, né, todos da odontologia, então a troca não é tão constante, não. É só Uhum. quando há necessidade, né, ou quando, sei lá, por exemplo, no curso de implantodontia, é importante que eu tenha um aparelho de laser terapia para os meus procedimentos, daí você vai lá e adquire novos equipamentos. Agora troca mesmo só quando tem necessidade. Perfeito. Tá, agora eu vou fazer uma outra. Voltando pro Palácios aqui. Então você fez um projeto com ele, certo? Sim. Você tem a pretensão de fazer outros projetos com outros digitais influencers? Ô, Marcelo, assim, eu tô aberta a tudo, né? Nesse ramo corporativo, a gente tem que estar aberta, mas não que eu esteja procurando, né? Uhum. Eu acredito assim que as oportunidades de um lado e do outro, elas surgem, né? O Kelvin tinha essa necessidade, esse sonho de estar realizando essa harmonização do sorriso dele, né? Foi ali uma deucidência da gente se encontrar ali no shopping e isso foi muito por acaso, não foi procurado, né? As questões assim de divulgação, no caso dessa divulgação em particular, eu não procuro muito, né? As coisas acontecem. Mas essa parte de divulgação eu vou estar atenta sempre, sim. Sempre que surgir alguma oportunidade que for interessante para as duas partes, eu tô aberta, sim. Ok. Pra você, o que é o sucesso? Sucesso profissional, no caso. Pode ser profissional, pode ser sucesso pessoal. Ah, sucesso é você ter paz no que você faz, né? E ter paz e quando ele tem algum desafio, você levar ele com a seriedade que precisa, mas com leveza também, sabendo que você está preparado para enfrentar, ou se você não está, né, não se sente preparado, sabendo que você tem com quem contar, né? Por isso que eu falo de parceria, parceria de vida, né? E parceria profissional é muito interessante. Então, sucesso para mim é ter paz no que a gente se propõe a fazer. Ok. Percepção do dinheiro. Hum, percepção do dinheiro. Dinheiro é necessário, é. Só vejo ele como uma necessidade, né? Fundamental para viver. Ok. Quando você olha para sua empresa, quais são os. É, ai, caramba. Os KPIs. Quais são Os as pilares. métricas? As métricas que você olha para você saber que a sua empresa está indo para o caminho certo. Então, como eu te falei, essa parte de organização que era, né, o meu ponto falho, eu tô vendo ela ter um novo cenário, né, com a chegada da Maria. Então, Uhum. assim, eu tô conseguindo vislumbrar um futuro bem promissor, onde eu vou conseguir focar no que eu quero, né, em relação a estudar, em relação à organização. Então, eu tô gostando do cenário que está se abrindo aí. Ok. Uma pergunta reflexiva de novo, tá? Vamos lá. Você tá parada frente ao espelho, você tá se vendo, e aí você vê a menina, você vê aquela adolescente que já foi demitida ali rapidamente, você se vê passando por diversos locais do comércio, sendo mãe, se tornando cada vez mais uma mulher, fazendo uma faculdade com 37 anos, se formando, transformando a vida de várias pessoas através do seu serviço. Qual a perspectiva que você tem de você? Difícil. A perspectiva que tem de mim é que eu tô fazendo o que eu me proponho, né, em relação
a mudanças de vida e mudar a vida de pessoas. E muitas vezes as coisas não saem bem do jeito que a gente quer, que eu quero, né? Mas eu procuro cada vez mais tá melhorando, tá me corrigindo, me ajustando para atingir meus objetivos, né? E meu objetivo é trabalhar com excelência, ter uma vida, que nem eu te falei, para mim sucesso é ter uma vida com leveza. Eu busco isso através de terapia, através de autoconhecimento, né? Gostaria de ter mais tempo até para poder investir mais no meu autoconhecimento. É isso. Ok. Uma mensagem que você queira deixar para quem está assistindo, vai assistir ou ouvir esse podcast. A mensagem o que serve para mim, né? O autoconhecimento, né? Eu gostaria que as pessoas olhassem para si mesmas, né? Tivesse esse autocuidado, esse carinho consigo. Eu vejo que a maioria das pessoas, eu vou falar agora aqui de mulheres, né? A gente se preocupa muito com família, né? As mulheres que têm filhos adolescentes e crianças, tá ali sempre ali no para organizar tudo, para resolver tudo, e a gente acaba se esquecendo da gente, né? Eu acho que a gente tem que se olhar, se priorizar, tá sempre assim se priorizando. E eu falo muito disso porque é o que eu tô fazendo ultimamente, né? Tenho os meus desafios pessoais e profissionais, e desde que eu tomei essa decisão, não é uma decisão fácil e é muito desafiadora, eu acho que a gente tem que se priorizar, tem que se amar. O autocuidado, autoestima, né? Que nem você falou, por muitas das vezes as pessoas elas se doam muito pros próximos e acaba se esquecendo né? de si. E Aí vai negligenciando, né? A vida. exatamente. Tem uma analogia sensacional que é a da máscara do avião. Coloque primeiro em você e depois no próximo. Nossa, minha amiga Vanessa, ela fala isso pra mim semanalmente. Semanalmente. Ela explica isso, né? Que se o avião tivesse caído, tivesse você e seu filho, o que que você faria? A maioria das mães fala, colocaria no filho, né? E a Vanessa explica que não, tem que ser na gente, pra gente conseguir depois dar o suporte pro filho ou pro próximo que seja, né? Exatamente. Isso aí é fundamental. Bom, a mensagem que eu deixaria é: use fio dental. Eu ia Nossa. falar isso, mas aí ia ficar muito redundante, né? Mas é isso. nada. Escove os dentes, use fio dental Então, e visita o seu dentista regularmente. regularmente. E Caramba. qualquer mudança, qualquer dúvida. Teve um ano que eu fiz bastante campanha sobre prevenção do câncer bucal, né? Que ele se inicia muito, né, por conta de tabagismo, o alcoolismo também é um grande, influencia bastante. Então teve um ano que a gente estava fazendo muito essa campanha do autoexame, né? E esse ano é uma das minhas pretensões, voltar a falar do câncer bucal especificamente. Exatamente. As pessoas, algumas, né? Não vou generalizar, mas acaba passando um pouco da conta e só vai acarretando cada vez mais problemas, né? Você vai acumulando aquilo, chega uma hora que você tem que ir ao dentista ou a um hospital. Não tem como. Essa hora que é a mais crítica, né? Porque muitas das vezes já está numa situação ali de que podia ter sido resolvido muito mais tranquilamente se assim que você viu o primeiro sinal você tivesse procurado, ia ser muito mais tranquilo, né? Entendi. Já teve algum caso que você olhou assim e falou, não tem solução? É assim de que? De dente ou de De dente. patologia, assim? Ah, já, vários. Tipo, uma cárie muito profunda, não tinha solução, é a extração, infelizmente. Agora, de câncer bucal mesmo, já tive 2 casos que eu encaminhei, né, para patologista. E ainda bem, graças a Deus, que os 2 casos foram no início. Então, daí o paciente conseguiu. Um foi de língua, outro foi uma lesão na mucosa. A pessoa conseguiu fazer o tratamento lá preventivamente e deu tudo certo. E os 2 pacientes eram fumantes. Nossa. Então, tem que falar bastante disso, né? Exatamente. É importante levantar essas bandeiras, né? As pessoas têm que ter essa conscientização de que cigarro por si só faz mal
e vai te prejudicar de inúmeras maneiras. Sim, E o uso em excesso de álcool também. também. Perfeito. Tem mais algum outro fator, assim, é, que cause doença, assim? Além desse problema da periodontite, por exemplo, que é um problema progressivo, a periodontite ela pode afetar diabéticos, pode ajudar a desencadear um problema cardiológico. O que eu percebo também é pacientes idosos que fazem uso durante muito tempo de prótese, dessas próteses removíveis. Muitas vezes a prótese começa a machucar, né, a gengiva, a mucosa do paciente, só que é que nem sapato algumas vezes, né? Algumas vezes ela se assenta ali e se adapta. Algumas vezes ela fica machucando, 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 e o paciente acaba acostumando com aquela dor. E eles relatam que nem dói. Aí quando você vai ver, tem uma ferida enorme, né? E a gente sabe que ali aquela lesão contínua ali vai muitas células de defesa ali, às vezes acontece e algumas células indiferenciadas, e é um fator muito perigoso que pode desenvolver até uma patologia mais grave. Então, eu vejo muito disso, né? Que, como eu falo dessa prevenção, até para os pacientes, principalmente os usuários de prótese, para ter esse olhar, né? A prótese tem que ser higienizada, muito bem higienizada. Os pacientes, eles acham que não, muitos acham que não precisa. Ela tem que ser muito bem higienizada, né? Porque assim como os dentes da gente, a prótese junta tártaro, né? Bastante sujeira. Então, eu gostaria que eles tivessem também mais esse cuidado. Escovar. Só não precisa passar fio dental, né? Mas tem Né? que, Mas tem que ter os tem que cuidados, ter. né? Para cada coisa tem os seus cuidados necessários. Sim. Perfeito. Bom, eu agradeço primeiramente a Deus por ter colocado uma pessoa Amém. sensacional na minha frente. Agradeço mais uma vez você, Kelvin. Obrigado por ter feito essa ponte. Agradeço a Hillary, que está aqui atrás das câmeras. Agradeço ao João, que está aqui no nosso backstage aqui, acompanhando aqui, né? E agradeço a você, parabéns a você que ficou até o final deste podcast. Eu tenho certeza que a sua vida foi acrescentado algo, assim como na minha. Obrigado por hoje. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o espaço, né, de fala que vocês me deram. Espero ter esclarecido alguma coisa, né? Se tiver algum outro assunto que você queira estar colocando, eu tô aqui, me coloco à disposição para estar respondendo. Obrigada. Não, mas vamos fazer bastante conversa ainda assim, Isso. porque esse é um assunto muito importante, Sim. né? Depois vamos fazer uma roda aqui com mais gente. Eu já tenho umas pessoas já engatilhadas aqui que toda hora eu tô lembrando que me ajudaria a falar mais sobre o assunto. Exatamente. Então não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar aí na sua rede social preferida. Para você que está no YouTube, clica no botãozinho do sininho, né? Clica no sininho, se inscreve no canal. Sempre que trouxermos alguém gabaritado aqui, você receberá esse conteúdo, poderá fazer negócios, poderá aprender cada vez mais. Hoje você aprendeu a prevenção, a importância da prevenção. É isso aí, um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima.